Olá pessoal, eu sou a Andréa Matos, professora de língua portuguesa e atendendo a pedidos, a aula de hoje é sobre o PET, Plano de Estudos Doutorados do 7º ano, especiais. Vamos para a sala que a aula já vai começar. Nessa apostila, as respostas são muito subjetivas, vão ser baseadas na experiência de vida de vocês. Então, eu vou tentar dar uma explicada no máximo que eu puder. Essas atividades extras são mais para uma reflexão de cada um sobre si mesmo, sua relação com as pessoas, e pode contribuir para que seja uma sociedade melhor. A apostila, no início, ela é igual à apostila do ensino regular. Então, essas atividades aqui eu já fiz a correção. Vocês podem procurar aí no canal semanas 1 e 2 e 3 e 4. Aqui termina a parte de língua portuguesa do ensino regular. Essa é a página 93. Você vai perceber aqui que o componente curricular é projeto de vida, não é língua portuguesa. Contudo, tem interdisciplinaridade com língua portuguesa, ciências e história. Então, o que eu vou trabalhar aqui é a leitura e interpretação textual, que é a parte de língua portuguesa. Então, vou explicar o gênero textual que vai estar sendo pedido e o conteúdo mesmo que vai ser usado no texto. Resgatando conhecimentos. Nessa parte, quer dizer que vocês vão ter que acessar alguns conhecimentos que vocês adquiriram ao longo da sua vivência escolar ou até mesmo social, até chegar a esse ponto. Caro estudante, para o trabalho se tornar mais agradável, será necessário criar uma rotina, definir um local para realizar as atividades, trocar ideias com seus familiares e, se possível, usar a tecnologia a seu favor. Então, você vai conversar com seus pais, familiares e, se for possível, usar aí a internet para fazer as pesquisas. Então, o tema dessa reflexão é preconceito? Estou fora. O preconceito é contrário a um valor fundamental, o da dignidade humana. Segundo esse valor, toda e qualquer pessoa, pelo fato de ser humano, é digna e merecedora de respeito. Portanto, não importa o seu sexo, sua idade, sua altura, sua raça, sua religião, sua classe social, seu grau de instrução, etc. Nenhum desses critérios aumenta ou diminui a dignidade de uma pessoa. Isso foi tirado dos parâmetros curriculares nacionais. Um olhar unifocal versus um olhar multifocal. Você já sabe da memória RAM? O fenômeno RAM, registro automático de memória, é responsável por registrar de maneira automática todos os eventos, experiências e pensamentos que desenvolvemos. A partir desses registros, formam-se as nossas janelas da memória, que são por onde enxergamos o mundo e as pessoas. Temos dois grandes tipos de janela. As janelas killer, que representam as memórias ruins, perdas e influências negativas, visão unifocal sobre a vida e sobre as pessoas. E temos as janelas light, memória prazerosa, inteligente e autocrítica, visão multifocal, capacidade de ter opinião própria. Então, essa aqui é o lado ruim da memória RAM, que seriam as janelas killer, e esse aqui é o lado bom da memória RAM, que seriam as janelas light. Atividade 1. O ditado popular diz: educação vem de berço. Observe e leia a charge abaixo. Muitas pessoas são portadoras e nem sabem. E todos sofremos com isso. Pode ser transmitido pelos pais, amigos da escola e até pela TV. E tem cura? Tem! Preconceito se trata com educação.
Primeiro desafio: registre em uma folha ou em seu caderno a sua opinião sobre uma pessoa ou as atitudes dela. Depois, agora, analise a mesma situação de uma outra forma, questionando a sua opinião. Julgue o seu próprio julgamento. Escreva um parágrafo de 5 a 10 linhas sobre a sua reflexão. Então, você vai fazer duas partes. Primeiro, vai falar de uma pessoa. Depois, você vai analisar a sua opinião sobre o que você escreveu a respeito dessa pessoa. E depois, um parágrafo de 5 a 10 linhas sobre essa reflexão que você fez. Atividade 2. Use a sua criatividade e elabore a sua própria charge ou tirinha, baseando na frase abaixo. O preconceito limita a inteligência e os rótulos estereótipos distorcem a nossa visão. Então, você vai elaborar uma charge ou tirinha. E você sabe o que é isso? A tirinha e crônica são gêneros textuais que circulam no meio jornalístico. Elas têm muito a ver com o nosso dia a dia. Então, ela tem que ser bem atual e tratar de um assunto que todo mundo esteja vivendo, esteja passando por aquele mesma situação. Se ela tiver uma temática muito restrita, as pessoas, no geral, não vão conseguir entender. Até porque esse gênero nem sempre vai usar palavras, linguagem verbal. Ela se dá muito da linguagem não verbal, imagens, muito colorido, e sempre tem a ver com o nosso dia a dia. Olha esse exemplo aqui. Os políticos, eles estão fazendo um panetone, só que ele está tentando fazer o panetone virar pizza. Já ouviu essa expressão, que tudo termina em pizza? Então, ele está misturando aqui vários partidos políticos e tentando fazer tudo terminar em pizza. E aqui um breve resumo do que é a charge. A charge está entre os gêneros opinativos da esfera jornalística. É eminentemente interpretativa e crítica. Você vai dar a sua opinião e fazer uma crítica a respeito de um assunto da atualidade. Só que no nosso caso, nós vamos fazer a respeito do preconceito. Vamos usar essa linha de pensamento, olha, essa frase aqui. O preconceito limita a inteligência e os rótulos, estereótipos, distorcem a nossa visão. Você vai também considerar toda a reflexão que você fez aqui. Você pensou numa pessoa, julgou essa pessoa, depois você mesmo julgou o seu julgamento, o seu próprio julgamento. E pensa também nessas definições aqui, ó, de janela killer e janela light. O que seria uma visão unifocal? Você olhar a pessoa só por um ângulo e esquecer os outros ângulos que ela tem. E aqui a janela light, que é a memória prazerosa, das coisas boas que você vive, que você aprende. A visão multifocal, ou seja, você olhar o mesmo assunto por vários pontos. Quando você for se lembrar de uma pessoa, tenta lembrar dos pontos positivos também que ela apresenta. Geralmente, a gente só usa a janela killer para julgar as pessoas, né? Coisa que a gente nem deve fazer, julgar as pessoas. Então, aqui, você vai levar isso tudo em consideração para fazer uma charge, um desenho que represente essas frases aqui. Atividade 3. Somos diferentes? Primeiro, reflita sobre as pessoas que moram em sua casa, seus vizinhos, seus familiares e amigos. Essas pessoas são iguais na fisionomia, nas habilidades, nas dificuldades, na forma de falar, de vestir ou comer? E aqui uma foto, uma imagem com os dizeres: somos todos diferentes. Agora vamos refletir se conhecemos a nossa comunidade. Você realmente conhece a sua comunidade ou o seu bairro, sua cultura?
Responda rápido, com o que lhe vier à cabeça. Quantos anos tem a sua comunidade ou seu bairro? Então, aqui você vai fazer uma reflexão a respeito do seu bairro, da sua comunidade, da história do lugar onde você vive. E vai responder aqui nessas colunas, com respostas rápidas e curtas. Se você teve dúvidas para responder, converse com seus familiares e concluam a atividade. Você não é obrigado a fazer isso tudo sozinho. Atividade 4. Observe a charge abaixo. Ó, tá vendo? Ele acabou de pedir para você fazer uma charge lá em cima e agora já deu um exemplo de uma charge aqui. Nós temos várias pessoas olhando, observando e julgando uma pessoa portadora de necessidades físicas especiais. Um diz: incrível! Parece milagre. É inacreditável o que estou vendo. Pensei que ela não seria capaz para tal tarefa. E a pessoa que está sendo julgada por todas pensa: um dia eles vão se acostumar que não somos ET. ET, vocês sabem que significa extraterrestre, né? A partir da análise da charge e do conceito de memória RAM, apresentado no texto inicial, como a sua janela killer e a sua janela light enxergam os fatos e as pessoas ao seu redor? Registre suas impressões no caderno ou em uma folha. Essa reflexão que você usou para fazer a charge, agora você vai usar para escrever a sua reflexão. Agora, referente às semanas 3 e 4. De novo, conteúdos e interdisciplinaridade, matemática e língua portuguesa. E, mais uma vez, eu vou trabalhar mais a questão da leitura e interpretação textual. Resgatando conhecimentos. Caro estudante, vamos aprofundar o conhecimento sobre as histórias de superação e como evitar atitudes preconceituosas. Tema: Daniel Dias, uma história de superação. Então vocês vão ler com cuidado. Vocês querem que eu leia aqui com vocês? Vamos ver então a história do Daniel Dias. Nasceu sem as mãos e sem o pé direito e é um grande atleta de natação. Quando entrevistado e questionado sobre algum trauma ou preocupação por causa da deficiência, Daniel Dias respondeu: sempre tive em mente que Deus me fez assim foi por algum propósito. Sempre aceitei e sou feliz assim. É questão de escolha. Eu escolhi ser feliz. O resto nós buscamos com determinação e fé. Outro exemplo de superação e que vai te fazer sentir vergonha de reclamar constantemente de pequenos problemas triviais de sua vida é a história de Nick Vujicic. Nick nasceu sem os membros superiores e inferiores, devido a uma rara síndrome conhecida por tetraamélia, e durante muitos anos procurava incessantemente obter uma simples resposta: por que eu, Deus? Nick percebeu que com sua fé conseguiria superar todos os problemas que enfrentasse em sua vida. Atividade 1. Após a leitura dos textos, reflita. Como a nossa sociedade ainda vê deficiência? Vê de uma forma boa, de uma forma ruim? Existe preconceito com os deficientes? Você tem alguma deficiência? Se sim, como enfrentaria essa realidade? Se não, como você acha que enfrentaria a deficiência? Na sua casa ou na comunidade em que você vive, tem alguém com deficiência? De qual tipo? Primeiro, então, ele pediu para você refletir, ler essas perguntas e só pensar nas respostas. Agora, no seu caderno ou em uma folha, faça um texto dissertativo baseado nos 4 pontos de reflexão acima. Você sabe o que vem a ser um texto dissertativo? De acordo com o dicionário online, dissertação: composição escrita em que os alunos expõem suas ideias sobre o tema dado pelo professor ou de sua livre escolha, discurso, exposição ou exame minucioso sobre um assunto. Ou seja, você vai
dar a sua opinião a respeito do tema, que é a pessoa com deficiência, como ela é vista na sociedade, na verdade, como você vê a pessoa com deficiência. No primeiro parágrafo, você vai já dizer qual é a sua opinião, como você vê. Eu vejo a pessoa com deficiência assim. Eu acho que ela é igual a todo mundo, eu acho que não é, eu acho que ela é diferente, eu acho que ela tem que ser tratada igual, eu acho que ela tem que ser tratada diferente. Vai iniciar com a sua visão da pessoa com deficiência. No segundo parágrafo, você vai começar a desenvolver a sua introdução. Você pode dar exemplos que vão embasar a sua opinião. Eu conheço fulano que tem essa deficiência e ele é tratado assim. O já Beltrano já tem outra deficiência e é tratado assado. Já que já a pessoa que não tem nenhuma deficiência é tratada de outra forma. Por isso, eu acho que deveria ser assim ou não. Use exemplos do dia a dia. Você pode usar também notícias de televisão, notícias da internet, para embasar mesmo a sua opinião. Isso no desenvolvimento. E no último parágrafo, você vai concluir as suas ideias. Para iniciar esse parágrafo, você pode usar expressões como: diante do que foi dito, podemos concluir que, diante do que foi exposto, a pessoa com deficiência deve ser tratada assim ou deve ser tratada de outra forma. Dessa forma, conclui-se que... Ou simplesmente conclui. Então, penso isso. Beleza? Atividade 2. Atitudes e comportamentos evitam o preconceito. Com uma régua, faça um risco vertical em uma folha, dividindo-a em 2 colunas iguais. Nas colunas, após a divisão, escreva os seguintes títulos. Veja o modelo abaixo. Como eu ajo em minha comunidade e como devo agir em minha comunidade. E você vai preencher essas 2 colunas. Como eu falei, é sempre de acordo com cada um. Não tem como eu colocar o que eu acho nessas colunas aqui. Tem que ser de cada um. Registre na primeira coluna 5 exemplos do que você costuma fazer na comunidade. E na segunda, 5 exemplos de coisas que você deveria fazer. Dica: observe as ideias apresentadas e escolha aquela que podem melhorar as suas atuais maneiras de agir. Comprometa-se a praticá-la no local em que mora. Viu? Não é só deixar no papel, não. Atividade 3. Leia a charge abaixo. E aí, compadre? Firme? Não, futebol. Preconceito linguístico? Não. Conseguiu entender? A charge nos mostra um exemplo entre a língua culta e a linguagem coloquial. Descreva o significado de cada uma delas. Se procurarmos em dicionários e gramáticas, até mesmo na internet, vamos achar uma imensidão de textos que falam sobre as diferenças linguísticas, o preconceito linguístico e tudo mais. Então, eu resumi nessa breve resposta. Língua culta é a gramaticalmente correta de acordo com a norma culta da língua. É usada em situações formais e em documentos oficiais. Já a linguagem coloquial é a linguagem mais leve e espontânea. É usada em situações informais no nosso dia a dia, sem preocupação com as regras gramaticais. Então, a linguagem culta é aquela toda certinha, os tempos verbais corretos, a concordância correta e mais usada em situações formais. Já a linguagem coloquial é aquela normal, que a gente fala no dia a dia, sem se preocupar muito em fazer concordância com isso ou com aquilo. Descreva num texto dissertativo como ocorre o preconceito linguístico no dia a dia e como devemos evitar esse tipo de atitude. Então, agora que você já sabe
qual é a diferença da linguagem culta para a linguagem coloquial. Você já teve até essa charge para se inspirar. Você vai fazer um texto dissertativo, daquela forma que eu acabei de explicar. Introdução. Como você vê como você vê o preconceito linguístico no dia a dia? Eu vejo assim, eu vejo assado, eu penso que deveria ser assim, penso que deveria ser assado. Segundo parágrafo, você vai desenvolver a sua opinião. Pode dar exemplos também, você pode até usar essa própria tirinha como exemplo, desculpa, essa charge como exemplo, ou exemplos que você mesmo usa no dia a dia, ou pessoas que falem de uma forma diferente, enfim. Vai pensar em exemplos para justificar a sua opinião. A opinião que você deu na introdução. Não vai justificar uma outra coisa que não tem nada a ver com o assunto, não. E no final, você vai concluir. Diante de tudo que foi dito, eu penso que o preconceito linguístico é isso. É certo? É errado? Deve acontecer? Não deve acontecer? Prejudica as pessoas? Não prejudica as pessoas? Coisas assim vocês vão pensar. E, finalmente, chegamos ao final de mais um PET. Espero ter ajudado. Curte, compartilha para poder ajudar mais pessoas como você foi ajudado. Beleza? Não se esqueça, fique em casa, mantenha o distanciamento social e, se precisar sair, use máscara corretamente. Até mais!